Nós iniciamos esse bloco de estudo uma vez mais, cumprimentando a todos com a doce e poderosa e gloriosa e inefável paz. Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não só Salvador, mas também Senhor, aquele que manda e a nossa vontade está submetida a Ele. Nós estamos dando continuidade ao discipulado 1, né? E esse discipulado, ele traz temas que aquele que decide-se por Cristo, é bom que ele tenha um conhecimento essencial da fé a ser tratada, a ser desenvolvida. Nós estamos hoje na lição de número 8, a qual foi estudada ontem, no dia 23 de outubro do ano de 2019, na Assembleia de Deus Ministério de Boa Esperança, ADEMB, ali na Rua Érico Cipriano Freire, número 180, no bairro Sinara. E nós hoje estamos fazendo a leitura e a explanação e comentário da lição atual. Lição de número 8, o título dessa lição é O Discípulo e o Dízimo. O texto bíblico base está lá em Malaquias, capítulo 3, verso 10, que diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Nós vamos iniciar já o desenvolvimento da leitura, né? A introdução, o comentário de introdução diz: o dízimo não é mera obrigatoriedade, mas um ato oriundo da fé nas promessas de Deus. O dízimo é uma forma de você mostrar sua gratidão pelas bênçãos decorrentes da salvação e tornar-se participante com Deus na obra da evangelização do mundo. É o privilégio de tirar 10% de toda a renda pessoal e investir nos negócios de Deus aqui na terra. Nosso princípio, ele parte do Salmo 24, no primeiro verso, que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Então, tudo é de Deus, tudo foi criado por Deus. Se temos algum mérito de conquista, é porque Ele providenciou tudo isso. E nós estamos simplesmente, quando nós praticamos o ato de pagar ou devolver o dízimo, nós estamos tratando de um ato de gratidão. Por fé, nós temos um ato de gratidão para com Deus ao lhe devolver 10%. Na sequência, nós já vamos para o tópico de número 1, que nós vamos detalhar aqui, o dízimo lá no Antigo Testamento. Dar o dízimo no Antigo Testamento constituía-se em separar a 10ª parte do produto da terra e dos rebanhos para o sustento do santuário de Deus e dos sacerdotes. 1. O dízimo nos dias de Abraão. A origem do dízimo perde-se no tempo, sendo anterior a Moisés e a Abraão. No entanto, a primeira referência bíblica ao fato relaciona-se aos dias deste patriarca. Em Gênesis 14, 20 está escrito que Abraão pagou a Melquisedeque o dízimo de tudo, sendo que, neste caso, não foi do produto da terra, nem dos rebanhos, e sim do despojo da guerra. Costume também observado nos tempos antigos. Leia lá em Hebreus 7, verso 2. Ora, quando o Novo Testamento reporta seu assunto, é porque algum ensino existe para os dias de hoje, como você terá a oportunidade de verificar. Leia Levítico 27, 30, do 32 ao 34 e Deuteronômio 12, do verso 5 ao verso 6, né? Frisando aí a ocasião em que Abraão ele entregou, né, o dízimo. Essa referência nós encontramos lá no Gênesis, no capítulo de número 14. A história, de forma sucinta, resumida, é que havia uma guerra de 4 reis contra 5, correto? E Abraão, ele tinha como parente Ló, que anteriormente ele tinha optado
por habitar em Sodoma. E nesse clima de guerra, Ló foi sequestrado, foi levado juntamente, ele foi levado cativo, né? Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouviu, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em casa, 318, e os perseguiu até Dan. Ouvindo, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir Kedorlaomer, e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. Para entender o contexto e o motivo pela qual Abraão ele entregou os dízimos. Na sequência, nós vamos deixar muito claro aqui, ó. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e esse era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos às tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Arão: Dá-me a mim as almas e fazenda, e toma para ti. Concluindo aqui, então Abraão, ele deu o dízimo dos despojos da guerra, né? Tudo aquilo que podia constituir ouro, prata, vestes ou coisas que tinham uma estima e um valor implicado. Então ele resgatou isso como despojo de guerra, mas ele pegou e chegou diante de Melquisedeque e entregou o dízimo de tudo quanto ele tinha. Observação, então nós vemos aqui em destaque: antes da lei, antes do Antigo Testamento, do Novo Testamento, né? Antes da lei já era um ato, e esse é um dos primeiros registros que nós vemos aqui acerca do dízimo. Nós vamos falar ainda de um outro patriarca, está no número 2, os dízimos nos dias de Jacó. Posteriormente, na progressão da história bíblica, você encontrará o patriarca Jacó, seguindo o exemplo de Abraão, só que em outra circunstância, a de ser grato a Deus, se este lhe guardasse durante a sua jornada. Leia lá Gênesis 28, 18 a 22. É certo que a gratidão pelas bênçãos a serem alcançadas moveu o coração de Jacó, que de forma espontânea reconheceu a soberania de Deus após a experiência em Betel. Essa experiência, a qual a Bíblia, a revista está dizendo aqui, o livro de estudo, que Jacó teve, ela se deu lá no capítulo 28 do Gênesis. Nós vamos estar consultando e lendo para entender o contexto. Gênesis 28, do verso 18 ao verso 22. Diz assim: Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Outra referência no Antigo Testamento. O que moveu Jacó a fazer um voto de que certamente daria o dízimo de tudo quanto ele conquistasse? Porque antes disso, ele teve uma visão, né? Ele teve uma visão em que era posta uma escada cujo topo tocava da terra até os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó.
o seu Deus, né? Aliás, essa terra que está diante te darei a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra. Então ali ele teve uma experiência profunda e espiritual com Deus, renovando as promessas que já estavam sobre a vida de Abraão. E quando ele despertou, ele levantou, ele entendeu que aquele lugar era um lugar terrível, porque era a manifestação do próprio Deus a ele. Então, movido por essa revelação e por um ato de fé e por um ato de gratidão antecipada, ele fez um voto que ele iria cumprir posteriormente. Esse é um dos exemplos. Agora, vamos lá para o 3. Nós estamos falando de exemplo dos dízimos no Antigo Testamento. O dízimo nos dias de Moisés. Nos dias de Moisés, o dízimo passou a exercer importante papel na vida religiosa do povo israelita. Faço questão dessa leitura, que ela está lá no Deuteronômio, capítulo 26. É uma leitura, entre aspas, extensa, são 15 versos, mas se faz necessária a leitura para entender um pouco mais da essência da questão do dízimo lá no Antigo Testamento, em especial destacando na época de Moisés. Deixa eu ler o comentário aqui do estudo, para depois nós localizarmos, eu já estou com a referência em mãos, para depois nós discorrermos a leitura aqui. Nos dias de Moisés, o dízimo passou a exercer importante papel na vida religiosa do povo israelita. Desta forma, não só a casa de Deus era suprida, como também mantida a tribo levítica, responsável pelo sacerdote. Quando o povo se encontrava fraco, afastado de Deus, o dízimo era negligenciado. Pagar o dízimo é, portanto, um sinal de avivamento, entre outros, quando provém da fé e do coração que reconhece o senhorio de Deus sobre todas as coisas. Por isso, Malaquias chegou a chamar de roubadores de Deus aqueles que não pagavam os seus dízimos. Malaquias 3, do 8 ao 10. Concitando-os a fazer prova do Deus Todo-Poderoso, que jamais deixará de cumprir suas promessas àqueles que lhe são fiéis. A referência que nós dispomos a ler está lá em Deuteronômio 26, do 1 ao 15, lendo as primícias da terra. Lembrando bem que como funcionava o dízimo no Antigo Testamento, né? Era tirado da terra, do fruto da terra, do gado, etc. E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, e a possuíres e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos da terra que trouxeres da tua terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porá num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. E virás ao sacerdote que naqueles dias for e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e a porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então protestarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Sírio ou arameu, Ciro miserável foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente. Porém, ali cresceu, até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós os puseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito, com mão forte, com braço estendido, com grande espanto, e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar que nos deu essa terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Nós aprendemos aqui, nesse contexto poderoso, nós entendemos que aqui Moisés, Deus estava, por intermédio de Moisés, mostrando a eles como deveria ser o procedimento dos israelitas quando entrarem na
terra prometida, na terra que mana leite e mel. Primeira coisa era o reconhecimento do antes, ou seja, quando eles pegassem ali as primícias, o cesto, chegasse diante do sacerdote, eles trariam a memória de quem eles eram antes, né? Aqui diz no verso de número 5, diz: Ciro miserável foi meu pai, desceu ao Egito e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até vir ser nação grande. Então, o reconhecimento de quem eram, depois o reconhecimento de que eles passaram a viver num estágio de escravidão no Egito por 400 a 430 anos, ou seja, enquanto José, lembrando do contexto da nação de Israel no Egito, enquanto José era vivo, a nação de Israel, os hebreus, eram bem tratados, considerados, mas após a morte de José e a morte do faraó, então eles passaram a viver a opressão. Então, se eles viviam opressão, eles não tinham nada, absolutamente nada, dignidade, valor financeiro, eles não tinham algo material, eles tinham a vida, a residência e tinham que se submeter ao povo egípcio para se alimentar. Então era essa memória de quem ele era. Filho de Abraão, que peregrinou na terra, que ficou cativo no Egito, fazia parte do culto, trazer essa memória na entrega do dízimo, né? Aí, lembrando a história, então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a voz e atentou para a nossa miséria e para nosso trabalho e para a nossa opressão. Então vivia no estado de miséria. Agora, o verso 8 começa a retratar que quem tirou Israel, o povo hebreu, lá do Egito, foi o próprio Deus, com sinais, com maravilhas, com grande poder, com braço estendido, para que depois levou a um lugar que Deus levou eles a um lugar que mana leite e mel, ou seja, leite e mel é a representação da fartura da terra, é a representação, vamos dizer assim, da produtividade, é a representação de um lugar que supriria, teria em abundância, né? Tudo isso. E quando rememorasse tudo isso, a pessoa que estava ofertando o dízimo, entregando o dízimo, ele diria: eis agora eu trouxe das primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Ou seja, quem deu? Quem deu condição? Quem faz o fruto nascer? Quem é o dono da natureza? Quem é? É o próprio Deus. Quem é o dono da nossa própria existência? Então, devolver a Ele aquilo que Ele nos deu ou emprestou para gerenciar, isso não é ser cativo a um sistema monetário religioso. Não. Isso é ato de gratidão, de reconhecimento de quem éramos e quem somos. Então porás perante o Senhor teu Deus e te inclinarás perante o Senhor teu Deus. Ou seja, no ato do dízimo havia um envolvimento de adoração. E o ofertante, aquele que estava entregando o dízimo da terra, do gado, ele se alegrava por todo o bem que o Senhor Deus estava fazendo por aquela pessoa. Não somente a ele, mas o levita, o estrangeiro, o órfão, em outros contextos nós poderíamos ver para onde era canalizado esses dízimos. Esses dízimos era para a tribo de Levi, deixando claro. Por que a tribo de Levi? Porque a tribo de Levi não tinha um território, ela seria mantida através do altar. A tribo de Levi cuidaria dos assuntos relacionados a Deus, ao culto, à lei, ao sacerdócio, ao tabernáculo, né? E tudo relacionado. Então, por isso que o dízimo seria compartilhado com eles e também para suprir o estrangeiro, o órfão e a viúva. Então, tem o nexo lá no Antigo Testamento que nós vamos ver o reflexo disso acontecendo, cumprindo de forma literal a ideia desse mesmo processo no Novo Testamento. Então fica aqui claro, fazendo uma síntese aqui dessa leitura que nós fizemos, vamos trazer uma aplicação para a nossa própria vida. Quem éramos? Né? Éramos sim, talvez não no sentido
material, né? Mais miseráveis, pecadores, e talvez até mesmo no sentido material não tínhamos uma estabilidade, não que somos ricos propriamente, né? Mas o que aconteceu? A gente foi cativo, aí Deus foi lá e através de Jesus Cristo nos libertou, Ele nos trouxe para a sua presença, nos trouxe para um lugar de abundância, né? Ele nos trouxe para um lugar de águas que fluem direto do trono de Deus. Ele nos abastou da sua graça, e o que Ele quer de nós? Que dentre as tantas ofertas que devemos a Ele, oferta de gratidão, oferta da comunhão, a oferta que diz respeito ao perdão de pecados, dentre tantas outras, aqui diz das primícias, ou seja, de devolver aquilo que pertence a Deus por gratidão, tá? Acompanhe aí que nós vamos fundamentar ainda mais a questão do dízimo. Feito essa leitura, nós vamos já resumindo aí o número 1, né? Estamos ainda no número 1, o dízimo no Antigo Testamento. Dízimo nos dias de Abraão. Abraão foi o primeiro registro do dízimo entregue, foi por intermédio da vida de Abraão, né? Então, existe, claro, outros registros que não foram identificados. Mas o primeiro registro vai ser esse. Os dízimos nos dias de Jacó, por ter tido uma experiência impactante com Deus e entendendo que Deus estava dando continuidade às promessas feitas ao pai Abraão, né? No caso, o seu avô, ou o pai Abraão, a Bíblia trata da mesma forma. E posteriormente nós vimos os dias nos dias de Moisés, e muito me empolgou a leitura aqui do capítulo 26 de Deuteronômio, para que a gente tire disso uma essência para as nossas vidas, né? Vamos lá, agora a gente vai para o 2, o dízimo no Novo Testamento. O dízimo não ficou restrito aos tempos do Antigo Testamento, como alguns teólogos defendem, né? O escritor da Epístola aos Hebreus estabelece uma vinculação direta entre essa prática e o Novo Testamento, quando menciona o fato de Abraão ter pago o dízimo de tudo a Melquisedeque. Então, vale lembrar, inclusive, que o mesmo autor afirma que se Cristo, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Ora, isso quer dizer que se a ordem é a mesma, os deveres e privilégios continuam também os mesmos, sem alteração. Isso inclui o dízimo, pagar o dízimo, portanto, e dar sequência em Cristo ao sacerdócio de Melquisedeque, que é sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dízimo nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7, 3. O que nós podemos destacar aqui é o seguinte: nós sabemos que os sacerdotes do tempo da lei, do tempo de Moisés, eles eram oriundos da tribo de Levi, né? Vamos destacar Arão, né? Através de Arão, que era da tribo de Levi, deu sequência ao sumo sacerdócio, né? Os demais filhos de Arão, né? Eles desempenhavam outros papéis dentro do tabernáculo, tá bom? Então, na sequência de sumos sacerdotes, nós sabemos que Jesus, ele é sumo sacerdote da nossa fé, correto? Porém, ele não podia, segundo o escrito de Hebreus, vir de uma linhagem de homens falhos, falíveis, né? Homens que precisavam, antes de prestar um sacrifício a Deus, fazer sacrifício pelos seus próprios pecados. Jesus, imaculado, sem pecado, ele vinha de outra linhagem sacerdotal. E sabemos que Melquisedeque, no texto que nós citamos lá em 14 do Gênesis, Melquisedeque, ele prefigura o sacerdócio de Jesus Cristo. Ele prefigura o sacerdócio de Jesus Cristo. Então, se ele prefigura o sacerdócio de Jesus Cristo, as obrigações e privilégios em torno desse sacerdócio continua a mesma. Ou seja, hoje nós entregamos os dízimos, entregamos na casa de Deus os dízimos para aquilo que for necessário, manutenção de órfãos e viúvas, para construção de templos, para
atender famílias carentes, então é um do princípio de aplicação do dízimo, pagamento de água, luz, etc. Então, continua, por isso que é notificada a essência do dízimo em Melquisedeque, que reflete diretamente o nosso Senhor Jesus. Nós estamos falando do dízimo agora no Novo Testamento, reiterando aqui, o dízimo no Novo Testamento, falamos sobre Melquisedeque. Depois nós vamos falar Jesus e o dízimo. Faço questão de fazer essa leitura. Jesus e o dízimo. O próprio Cristo não passou de largo do dízimo. O próprio Cristo não abriu mão. Se a gente for ler, que eu estou aqui, está aqui na minha mão, Mateus 23, deixa eu confirmar aqui, Mateus 15, 23. Se você tiver a Bíblia, acompanhe aí para notificar, seja um bereano, né? Depois me pergunte o que é bereano. Mateus 23, o verso 23 e 24. Eu vou deixar aberto aqui, na hora que chegar a leitura eu leio, tá? O próprio Cristo não passou de largo do dízimo. Leia Mateus 23, o verso 23 e o verso 24. Você descobriu, entre outras coisas, que a prática do dízimo entre os contemporâneos de Jesus tornou-se legalista e ostentatória de falsa espiritualidade. Os escribas e fariseus cumpriam esta determinação para serem vistos e honrados pelos homens, e não como fruto sincero de corações agradecidos. Era apenas aparência, nada mais. Todo o texto de Mateus 23 enfatiza este lado da arrogância, da falsa religiosidade, onde a hipocrisia se reveste de justiça para tornar-se a glória de corações iníquos e apodrecidos. Alguns podem pensar à primeira vista que Jesus estivesse condenando o dízimo, porém uma leitura mais acurada no texto, no verso 23, revela que ele estava reprovando a motivação errada. Foi isso que deixou claro ao afirmar: pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Ou seja, uma coisa não pode existir sem a outra. É tanto que acrescentou: deveis, porém, fazer essas coisas, viver o juízo, a misericórdia e a fé, e não omitir aquelas, dar o dízimo da hortelã, do entro e do cominho. O que Jesus fez foi reforçar o conceito de que o dízimo, antes de ser mera obrigatoriedade, para aparentar justiça, é um ato de fé que produz obediência voluntária aos mandamentos da palavra de Deus. Recorrendo agora ao fundamento, lembrando que o capítulo 23, desde o seu início, o que Jesus faz? Ele faz uma contestação aos escribas e fariseus, chamando eles de hipócritas. E são proferidos contra essa classe de escribas e fariseus, que eram religiosos, vários ais, ou seja, são pronúncias que revelavam juízo de Deus. O verso 23, para a gente grifar aqui o foco do dízimo, Jesus e o dízimo, né? Jesus disse assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir a elas. Então, o que nós entendemos aqui, de forma clara, é que Jesus estava questionando a motivação de como entregavam o dízimo. A motivação: eles entregavam o dízimo, mas sem sentimento de juízo, sem sentimento de misericórdia e sem fé. Isso, a motivação errada. Então Jesus, reforçando, depois que ele disse, na parte A do verso, ele diz: deveis, porém, fazer essas coisas. Quais coisas? Entregar o dízimo do cominho, do endro e da hortelã. Ele estava de acordo com que isso fosse feito, fosse entregue, mas ele
disse que não poderia omitir as outras coisas que devem fazer parte do coração daquele que entrega o seu dízimo ao Senhor, né? Ele tem que estar envolvido com um sentimento de fé, um sentimento de gratidão, um sentimento de entender que se Deus não abrir a porta, se Deus não visitar a nossa despensa, se Deus não suprir nossas necessidades, né? De que fonte tiraríamos? E se tudo tem acontecido para a provisão da nossa vida, da nossa existência aqui na Terra, é porque vem da mão dele, né? A Bíblia declara, me vem à memória aqui, lá em Atos 17, confere lá o verso 25, diz assim, ó, nem tão pouco é servido por mão de homens como se necessitar de alguma coisa, mas é ele mesmo que dá a todos a vida, a respiração e supre, algumas traduções vão dizer, supre todas as vossas necessidades. Prosseguindo, então, deixando claro que Jesus não abriu mão da questão do dízimo. O que ele foi totalmente contra foi a questão de com qual sentimento se entregava o dízimo, né? Então, porque infelizmente nos dias que se chama hoje nas igrejas, algumas que se dizem até mesmo evangélicas e são evangélicas, mas muitas pessoas pensam que o dízimo em relação à sua entrega é uma moeda de troca, né? Faz dele talvez mais santo, faz dele uma pessoa melhor, e não é isso, né? O dízimo é a gratidão expressa através de um ato da entrega legítima ali diante de Deus, né? Vamos lá, nós estamos no tópico de número 2, nós estamos falando do dízimo no Novo Testamento, acabamos de falar de Jesus e o dízimo no bloco 1, depois o dízimo nas epístolas. Olha que interessante, nós falamos de dízimo dentro do Evangelho, né? Em especial o Evangelho de Mateus, capítulo 23. Agora, e nas cartas de Paulo, né? Ainda que a palavra dízimo não apareça nos ensinos do apóstolo Paulo, está implícita todas as vezes em que ele admoesta sobre a contribuição. Lá em 1 Coríntios 16, verso 2, né? Duas coisas aparecem no texto. As contribuições eram feitas no primeiro dia da semana, que era o domingo, proporcionalmente à prosperidade de cada um. O dízimo é exatamente isso. Quando se paga 10%, ele sempre será proporcional. Em outras palavras, quanto mais o crente prospera, mais contribui. O apóstolo também reitera o conceito de que a contribuição sistemática, além de proporcional, deve ser oriunda da motivação correta. Ele afirma, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, apesar de não encontrarmos dentro das epístolas a palavra propriamente dízimo, nós vamos ver, em especial aqui, faço questão de fazer essa leitura, lá no livro de Coríntios, capítulo 16, o primeiro verso. Eu vou ler até o contexto para a gente entender melhor. Ó, as coletas para os crentes de Jerusalém. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Abrindo parênteses, não era para dar o que não tinha. Não era para dar além daquilo que possuía, mas de acordo com a prosperidade de cada um. Claro, se a pessoa tinha pouco, ele iria contribuir dentro da margem do seu orçamento, com o pouco que ele podia. Mas se uma pessoa tinha muito e tinha um amor de Deus no coração, ele iria contribuir certamente com muito. Ó, para que se façam as coletas quando eu chegar. Para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. As ofertas, os dízimos, é considerado aqui dentro desse contexto como uma dádiva, como uma bênção que iria para
Jerusalém. E se valer a pena, eu também irão comigo. Observação. Qual é o cenário aqui? Jerusalém estava passando por uma fome, uma seca. E havia necessidade de Paulo gerenciar meios para suprir as necessidades do povo de Jerusalém, principalmente da igreja de Jerusalém e aqueles que podiam ser alcançados. Então, apesar de não haver a palavra dízimo dentro das epístolas de Paulo, nós vemos que existe a ideia central arremetendo a isso, tá? E lembrando bem, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus espera que isso seja espontâneo. Por isso eu abro um parênteses aqui dizendo: não se deixe levar por persuasão, porque existem algumas ditas igrejas aí que eles querem 20, 30, isso não é bíblico, né? O que não é bíblico é diabólico. O que não está na Bíblia, ele se constitui em doutrina dos demônios, como Paulo bem disse. Então, existem denominações que vivem em prol centralizada somente neste foco. Esquece muitas vezes até mesmo da vida espiritual do hall de membros que está ali na sua igreja, então somente através de mecanismos psicológicos malignos eles pedem às pessoas para entregar o que tem e até aquilo que não tem, com pretexto de que essa barganha vai fazer com que sejam abençoados posteriormente. Isso é mentira do diabo, e isso nós, e nem eu, adotamos em particular. Nós falamos do fundamento bíblico, nós falamos que é um ato de gratidão, de fé, que o cristão convencido pelo Espírito Santo, ele vai se dispor a entregar o dízimo, né? E isso fundamentado. E claro que todos esses princípios de voluntariedade, de trabalho para o Senhor, de entrega ao Senhor, sem dúvida nenhuma, a seu tempo, ele vai resultar em quê? Em bênçãos para a vida da pessoa. Mas nós não fazemos promessas além daquelas que estão na própria Bíblia Sagrada. Amém? Então vamos lá para o número 3, né? Nós vamos falar das bênçãos que acompanham o dízimo. Bênção para a igreja. Se todos os crentes pagassem o dízimo, não haveria necessidade da igreja local lançar mão de campanhas financeiras para a execução de sua tarefa. O que ocorre? Exatamente o oposto. É pequeno o percentual dos que se dispõem a cumprir este mandamento, talvez por falta de ensino e de ter a visão correta do que significa o dízimo. Malaquias afirmou: para que haja mantimento na casa do Senhor. Aplicando-se ao contexto de hoje, é o meio que a igreja tem aqui na terra para realizar evangelização, né? Há igrejas que mantêm missionários, por exemplo, na África do Sul, no Oriente Médio. Há igrejas no Brasil que mantêm pessoas lá fora. E como que elas vão se sobressair lá, se não for através da contribuição local aqui que será reenviada para essas pessoas? Evangelização, enviar missionários, manter seus obreiros, cuidar da assistência social, construir templos para abrigar o povo, suprir o dia a dia da administração, né? Então, claro, a igreja, antes, o termo igreja, que nós já tratamos em outros discipulados aqui, ela é a eclésia, a igreja visível, chamados para fora, mas existe a igreja local, e essa igreja local ela precisa de manutenção, né? Desde a questão de água, luz, manutenção periódica, né? Metas de construção. Para quê? Para que essas igrejas que serão construídas, elas terão como único objetivo, claro, além daqueles que já são salvos, para cultuarem a Deus naquele local. E também, né, aqueles que não são, para que tenham um lugar de referência para irem buscar a presença de Deus, buscarem e aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Então, é para esse fim.
Por exemplo, como a igreja poderá ser abençoada com o crescimento se lhe faltam recursos para adquirir folhetos, enviar obreiros para dar suporte aos programas de evangelismo, ajudar no cuidado aos carentes da igreja e da comunidade? O dízimo é para isso, não tem outra finalidade. O dízimo é para isso, manter, no caso, não é o levita, sim, mas é o sacerdote dizendo-se daquele que vive por conta da obra, né? Se ele vive por conta da obra, se ele vive por conta de cuidar verdadeiramente da vida espiritual das pessoas, né? Ele precisa de um recurso que venha da própria igreja, né? Que venha da própria igreja, e através disso, quantas vidas podem ser alcançadas, curadas, livradas do mal, livradas da morte, pessoas num momento até mesmo, imagina, né, quando uma pessoa recebe uma oração e ela desiste de fazer uma loucura, até mesmo suicidar-se. Tem preço que paga? Não que as pessoas devam investir ou entregar por uma motivação errada. Não é isso que nós estamos frisando aqui. Tem que entregar, mas é bom frisar que os resultados alcançados por aqueles que verdadeiramente desbravam, batalham, oram, pastoreiam, os resultados, não há valor material nesse mundo que possa retribuir. Então, é melhor ficar com um sentimento de pureza, de fidelidade, de fé, e entregar na casa do Senhor os dízimos para um bom andamento e gerenciamento. Assistência social, né? Pessoas que é comprovado que está passando por alguma privação no sentido de alimentos, no sentido de vestimenta, isso é bíblico, Tiago ensina isso, né? Fé sem obras é morta. Então, ele ensina ali a questão da assistência social, e tudo isso, se não tiver recursos materiais, recursos tangíveis, financeiros, para ser transformada em um alimento, como que poderá ser feito? Então, eis aí o motivo da necessidade, né? Deus é absoluto, é o dono do ouro da prata. Sim, mas ele nos ajuda a administrar os recursos que as pessoas contribuem. Ele ensina a gerenciar aquilo que é tangível, e o resto ele abençoa. Bênção para quem paga o dízimo. Número 2, nós estamos partindo aí por tópico 3, né? Bênção para quem paga o dízimo. A promessa dada por Deus através de Malaquias impõe uma condição. Primeiro, trazer os dízimos, depois fazer prova do Senhor, que garante derramar bênção tal, trazendo maior abastança. Porém, é preciso que fique claro, isso não anula as aflições da vida, onde pode aparecer os momentos de sequidão. Agora, com certeza, garante vitórias ao que, com fidelidade em tudo, atravessam estas horas mais difíceis, pois a palavra de Deus jamais cai por terra. Fazer prova aqui não é chantagear o Senhor, mas saber que Ele é recíproco para conosco. Se cumprirmos a nossa parte, se vós estiverdes em mim, disse Ele, e as minhas palavras estiverem em vós, está lá em João capítulo 15. Veja algumas coisas que acontece quando, motivado pela visão correta, o crente paga o dízimo. Só dando uma pincelada aqui, a Bíblia, lá em Malaquias 3:10, ela faz a motivação correta, trazei os dízimos à casa do tesouro. Então, nós fazemos o desdobramento do Antigo para o Novo Testamento, que é ofertar, é dizimar na casa do Senhor, para que haja mantimento, para que supra as necessidades de pessoas carentes, de pessoas que verdadeiramente precisam. E algo de bênção que tem dentro desse verso é que, se eu procuro ser fiel com essa atitude, o que vai acontecer? Eu posso chegar diante de Deus, não forçando, não colocando Deus contra a parede, como algumas pessoas, como algumas igrejas aí, que eu não vou falar nome, elas fazem, né? O Senhor está dizendo aqui que o Senhor abençoa, né? Não é barganha, é uma entrega, mas que nos dá liberdade de chegar diante de Deus e dizer: Deus, dentro do meu limite eu tenho sido fiel, e eu peço que o Senhor venha me abençoar, suprindo algumas necessidades que eu estou
que eu preciso que sejam supridas. E Deus pode muito bem e tem poder para fazer isso, desde que entremos na presença dele, entendendo isso, que não é por troca. Não é troca. Deus não barganha com ninguém. Nós vamos destacar aqui bênção que acompanha aqueles que têm a visão correta do dízimo. Ó, letra A. Sentem-se recompensados por sentir-se parte ativa da obra de Deus. É bom saber que a contribuição que eu entreguei, ela supriu a necessidade de alguém. Eu estou participando. Deus socorre em tempos trabalhosos. Torna-se exemplo para os demais crentes, né? Você entrega o dízimo a outra pessoa, fala assim, olha que bênção, ele está entregando, eu vou entregar também. Ó, Deus lhe é recíproco em proporções bem maiores, né? Então, entendendo que Deus quer o ato de fidelidade e não o valor em si. É claro que eu tenho que ser valor compatível, né? Se é 10%, é 10%. Então, mas o que Deus quer, na verdade, é a fidelidade, né? Por exemplo, se eu vou entregar, né? Se eu supostamente ganhasse R$500, eu entregaria R$50. Então, e se eu ganhasse 10 mil, eu entregaria 1.000? Sim, os valores em si são proveitosos quando estão em mãos para gerenciamento, claro, mas o que mais pesa espiritualmente falando, é a fidelidade de quem está entregando, não é a quantia em si. É importante eu ser fiel na quantidade. Claro, a exemplo disso, a Bíblia fala que Jesus estava observando todos colocando as suas ofertas no gasofilácio, né? Uns faziam ouro, prata, etc. Grandes, muitas coisas. De repente, uma viúva, ela tinha apenas 2 moedas e ela lançou aquelas moedas que ela tinha ali, e Jesus viu o coração dela em comparação à aparência das coisas. Talvez outras pessoas viram assim, foi que entregou menos. Não, ela deu de tudo o que ela tinha. Ela não deu só do que sobejava, tudo que ela tinha. Abrindo parênteses novamente, fazendo a defesa aqui. Não é para entregar o que não tem. É aquilo que Deus mandou entregar. E sobre essa entrega, sobre a sinceridade, a fidelidade, vem a bênção do Senhor. Falando de novo, Deus lhe é recíproco em proporções bem maiores. Os recursos são mais abundantes para os projetos da igreja e a obra de Deus é realizada com rapidez, né? Exemplo, quanto mais entrada tiver, mais rápido se dá continuidade a construções de obras, dá continuidade a uma melhoria interna na igreja, né? Falando nesse sentido. Então, você aprendeu que o dízimo é uma doutrina que se fundamenta em toda a Bíblia, não sendo, portanto, uma imposição humana. Descobriu também que é um ato de fé, onde não há lugar para o legalismo e a falsa religiosidade, como os escribas e fariseus. Eles davam por... né? Inclusive, falando de escribas e fariseus, um certo fariseu entrou no templo, né? E batia no peito, dou dízimo de tudo que possuo, né? Eu faço meu jejum 2 vezes por semana, como se aquilo fosse o que realmente iria salvar. Não, é um ato de fé, que deve ser entregue com humildade, entendendo o propósito. Você viu ainda que é fruto de gratidão pelas bênçãos do Altíssimo, que resulta na obediência voluntária aos mandamentos da palavra de Deus. Finalmente, pôde perceber que pagar o dízimo conduz pelo menos a 2 coisas, a termos mantimentos na casa do Senhor e a maior abastança em nossa vida pessoal. Diante do exposto, cabe-lhe avaliar como novo crente que existe segurança em seguir as orientações bíblicas, devendo pôr em prática os ensinamentos recebidos. 1. Você ainda não teve a experiência de pagar o dízimo. Comece a fazê-lo já este mês. Não olhe para o tamanho do seu salário, se ele é pequeno, mas para a grandeza de Deus, a quem você está servindo com sua contribuição. Lembre-se que é apenas 10% da sua renda, uma quantia certamente menor do que aquela empregada outrora em coisas vãs. É bom frisar que nós estamos falando aqui para pessoas cristãs que aceitaram Jesus como Salvador, e muitas delas
vieram de uma vida que outrora ela talvez gastava o seu salário inteiro, né, em tantas coisas erradas, né? Vamos lá, no bordel, né? Na bebida, na droga, né? Na manutenção descabida do lazer descabido, e todo esse dinheiro ia por água abaixo. Agora, a quantia de 10%, né, para aquele que foi salvo, foi resgatado, veio para a presença de Deus, ela tem que ser de bom grado, porque outrora empregava em tanta coisa vazia. Lembrei aqui da referência de Isaías que diz: não gasteis, porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, né? E o fruto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer, né? Continuando ainda, se você já vinha pagando dízimo, mas com a motivação errada, mude de rumo, faça-o por amor à obra e com um ato de fé nas promessas de Deus, que resulta na obediência voluntária aos seus mandamentos, sem legalismo. Não é porque alguém mandou que você vai fazer porque a Bíblia, que é o fundamento, ela fala muito bem desse assunto de forma clara, e por essa motivação, convencido pelo Espírito, eu abençoo a obra de Deus através dos dízimos. 3. Saiba que de sua decisão em investir na obra de Deus dependerão muitos projetos da sua igreja, principalmente os relacionados com a evangelização e a obra missionária. Não se esqueça também de que seus irmãos em Cristo que estejam passando por alguma necessidade, bem como os mais carentes da comunidade, poderão ser melhor abençoados se o seu dízimo for recolhido regularmente na casa do Senhor. Lembre-se finalmente da promessa bíblica: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ou seja, é um privilégio abençoar outras vidas, porque Deus tem nos dado condição. Para fechar, porque o assunto do dízimo em si, né, alguns têm uma ótica polêmica a respeito deles, e uma das principais perguntas é: mas se a pessoa que recebeu o dízimo lá na igreja, ela usar para outros fins? O que nós temos que entender é o seguinte: vamos pegar um exemplo muito claro. No Antigo Testamento, na época de transição dos juízes, tinha um sacerdote, o nome dele era Eli. Tinha os seus filhos, Ofni e Finéias, correto? Ofni e Finéias estavam desviados, apesar de serem sacerdotes, longe da presença de Deus. O que acontece? A pessoa que vinha até o sumo sacerdote e honestamente entregava a sua oferta ali, Deus a recebia. Agora, o que eles faziam posteriormente, que é exemplo de Ofni e Finéias, que pegavam as ofertas e usavam para benefício próprio, com certeza isso eles estavam assinando uma sentença e pagariam o preço posteriormente. Ou seja, nós sabemos pela história, que está lá no livro de 1 Samuel, que esses mesmos, Ofni e Finéias, posteriormente, sustentando uma falsa religiosidade, olha, que faziam parte do templo, entenda bem, eles morreram em combate, foram mortos. Então o juízo de Deus e a sentença de Deus vem sobre aqueles líderes, pastores, seja dirigentes de igreja, que faz mau uso daquilo que as pessoas com fidelidade trazem para a casa de Deus. Agora, a fidelidade tem que ser mantida no meu coração. Se aquela pessoa não faz bom uso dele, é ele Deus. Eu não vou deixar que a minha bênção seja impedida por causa de maus administradores. É claro que em Deus dando um esclarecimento acerca de determinadas situações, nós saberemos muito bem como administrar o dízimo, entregando na casa do Senhor a seu tempo. Então, eu deixo claro aqui que nós não defendemos a linha de raciocínio ou a linha diabólica de raciocínio
de que a pessoa tem que dar o que tem e o que não tem. E nós reprovamos totalmente pessoas que pensam que a igreja é uma fonte de renda. Ela é uma empresa como qualquer outra empresa. Ela é empresa no sentido de gerenciamento, claro, mas ela não é uma empresa no sentido, porque toda igreja tem um CNPJ, ela não é uma empresa no sentido de extorsão, no sentido de desvio, no sentido... Isso não. Existe? Existe. Existe. Claro que existe. Nós não somos tolos de falar que não existe. Existe. Mas que sejamos a Deus fiéis nos dízimos, nas ofertas, entendendo que a bênção que eu preciso, ela vem da mão de Deus e não das mãos dos homens. Amém? Que Deus abençoe você, sua vida. Obrigado por ficar até o fim e ouvir essa palavra. Amém? Que Deus abençoe. E fazemos votos que Deus continue prosperando a sua vida em todos os sentidos.